Elas já conquistaram espaço na política, nas grandes empresas, na sociedade. Mas, segundo especialistas, em políticas públicas voltadas para as mulheres, ainda precisam de aprimoramento. Segundo o último censo, elas são maioria. Goiânia conta com mais de 680 mil mulheres, que buscam seus direitos e espaço nas mais variadas áreas. Neste contexto, foi criada em 2011 a Secretaria Municipal de Políticas Públicas para as Mulheres. Localizada no setor aeroporto, a pasta conta com o Centro de Referência Cora Coralina, que oferece atendimento a mulheres em situação de violência. E dentro do projeto de profissionalização da Secretaria já está em fase de implantação o curso de inclusão digital que vai funcionar aqui nesta sala para mulheres a partir de 14 anos de idade. As aulas serão ministradas 2 vezes na semana por estagiários de uma escola de tecnologia da capital. Outros projetos estão em andamento na Secretaria, mas aguardam processos burocráticos, como o Abrigo Casa, que vai receber mulheres vítimas de violência doméstica, e Mulheres Construindo um Futuro Melhor, que pretende oferecer cursos para elas na construção civil. Para essa professora da PUC Goiás e doutora nas questões feministas, a criação de secretarias dessa modalidade no país é só o começo. Nós temos visto que o próprio Estado se preocupando não só em fazer a transversalidade das políticas públicas em todos os ministérios, levando em consideração a situação de desigualdade que as mulheres vivem, mas ele próprio preocupado em desenvolver outros aparelhos de Estado, outros instrumentos que até controlem essa política, que melhor apliquem essa política. Ela alerta ainda que, apesar dos avanços, os desafios são imensos. Conseguimos grandes avanços, mas ainda vivemos uma situação de muita discriminação, de muita violência, de falta de apoio para viver a nossa especificidade enquanto mulher. E sobre este assunto nós vamos conversar agora com Tereza Cristina Souza, ela que é secretária municipal de política para as mulheres. Boa tarde, Tereza. Boa tarde a você e todas e todos os telespectadores da TV PUC. É sempre um prazer estar com vocês aqui. Tereza, quando falamos de políticas públicas para as mulheres, na questão municipal, o que nós devemos esperar? Olha, desde 2011, antes inclusive da criação da secretaria, éramos apenas uma assessoria ligada ao gabinete do prefeito Paulo Garcia, nós já tínhamos alguns planejamentos em execução. Foi a reestruturação do centro de referência, que a gente começou a reportagem mostrando ele, que atende essas mulheres vítimas de violência, e algumas inserções para fazer com que as mulheres tomassem ciência dos seus direitos e executassem esse direito. Quando a professora Lúcia Rincon bem diz que já conquistamos muito, mas temos mais a conquistar, é porque às vezes as mulheres têm alguns direitos que já foram conquistados e que as mulheres não sabem como acessá-lo. E isso foi uma das tarefas que a gente desenvolveu durante o ano de 2011. E isso trabalhando também a formatação e a formação da secretaria. Por que a importância de uma secretaria? A Secretaria de Políticas para as Mulheres, não só nacional, como nos municípios e estados, ela não pretende executar algumas tarefas que são da saúde, da educação, mas sim estar junto para fazer com que essas tarefas sejam executadas de forma que tenha uma centralidade na mulher como talvez aquela mais importante dentro do núcleo familiar e da sociedade até. E vocês têm tentado trabalhar em consonância com a política pública estadual também e nacional? Sim, tem algum projeto em parceria? Sim, sem dúvida. Um dos nossos projetos, por exemplo, um dos que foi referido já anteriormente, a questão da Casa Abrigo, que é para abrigar as mulheres que já estão numa situação de violência, e enquanto esperam toda a questão mais judicial, de julgamento, enfim, daquele agressor, ela precisa ficar protegida. Esse é um projeto desenvolvido com o governo federal. A questão da construção civil também, capacitação de mulheres para a construção civil, que na nossa cidade e no nosso estado é um setor que está crescendo e que precisa de mão de obra. Inclusive, até no início do ano passado, a gente estava com um problema de apagão de mão de obra nessa área. Então,
E a gente andou conversando com alguns empresários e eles nos diziam, olha, na parte de acabamento eu tenho empregado mulheres porque elas são melhores, são mais detalhistas, enfim. Então a gente deve começar agora no segundo semestre o curso para capacitar essas mulheres e já agora estamos começando um de inclusão digital no nosso Centro de Inclusão Digital Leila Diniz, que é exatamente para capacitar mulheres a partir dos 14 anos nessa hoje realidade nossa, que é a questão da informática. Hoje ninguém vive, até para ir no banco, sem ter algum conhecimento de informática. E as mulheres ficaram atrás nisso porque, enfim, como durante anos a gente esteve relegada só aos cuidados domésticos, a gente ficou relegada em relação a algumas profissões. Então a gente está recuperando o caminho, esse curso vai ser desenvolvido com uma instituição séria, que é do Sistema S, e com uma ONG que trabalha a questão de mulheres na tecnologia. Então é importante que a gente já comece a centralizar as nossas mulheres para abrir outros caminhos. Interessante essa questão da construção civil, um mercado que era dominado por homens, né? Exatamente. E agora as mulheres entrando também. Mas a mulher, então, que está procurando se qualificar, quer entrar no mercado de trabalho, tem essa questão da construção civil, outros cursos profissionalizantes oferecidos pela Secretaria, quem ela deve procurar? Deve procurar a Secretaria, nós funcionamos ali no setor aeroporto, 350, Rua 16A 350, ou ligar para a gente, é o 35242933 ou no 56, porque nos últimos tempos a gente tem feito esse esforço de transversalizar todas as nossas ações na Prefeitura de Goiânia, seguindo um exemplo aí do que foi desenvolvido no governo federal. Então é só ligar 156 e dizer como eu posso falar uma questão específica de mulher, um curso que você vai ser encaminhada para nós lá na Secretaria Municipal de Políticas para as Mulheres. Nessa questão lá da Casa Abrigo, entrando nisso, qual é a situação da mulher goianiense hoje? Olha, infelizmente segue padrão nacional. Que, pelo padrão nacional, a cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência, né? Pode ser uma violência, e isso quando a gente conta a violência física, mas a violência psicológica é um pouco pior, né? A partir da edição da Lei Maria da Penha, a gente começou a ter um mapeamento do que era a real situação das mulheres vítimas de violência. E aqui em Goiânia, lá no Centro de Referência Cora Coralina, por exemplo, a maioria das mulheres que a gente tem atendido não é violência física, é violência psicológica. Ela, durante anos, tem todo a sua autoestima dilapidada por esse tipo de violência. Então ela acaba sendo um ser muito fácil de ser atingido por outros tipos de violência. Então, e Goiânia tem seguido esse padrão nacional, que é realmente a cada 15 segundos uma mulher é vítima de violência física. E a psicológica é impossível você determinar, porque para ela contar da violência psicológica, ela leva pelo menos 10 anos sendo vítima.